pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Essa vai ser a última aula sobre teoria, né, de periférico, nosso último periférico a ser estudado nesse curso. Então, aqui a gente vai introduzir de forma bem simples o que é uma comunicação serial e também sobre o protocolo UART, a sigla UART vem de Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que em português vai ser comunicação e recepção, transmissão e recepção assíncrona universal. É um dos meios de mandar informação serial, né? É o mais comum utilizado, bem simples também. E aqui a gente tem duas formas em circuitos digitais para trocar informação, né? Tem a forma serial, onde a gente manda um bit por vez. Então aqui, se a gente tiver uma informação de 8 bits, vai demorar pelo menos 8 ciclos de clock para enviar essa informação. Cada ciclo de clock envia um bit, então ele envia bit a bit. E tem a forma paralela, onde a gente tem N barramentos de dados, e a gente pode associar esses barramentos de dados como se fossem fios, né, numa visão mais macro, e cada fio vai transportar um bit. Então, em apenas um ciclo de clock, a gente consegue mandar toda a informação. Então, aqui a gente pode associar, na serial a gente vai demorar N ciclos de clock para mandar uma mensagem de N bits. E aqui a gente vai precisar de N barramentos de dados para mandar uma mensagem de N bits. Dentro dos microcontroladores, as informações são trocadas de forma paralela. Então, quando a gente vem lá e coloca registrador igual a uma informação, um conjunto de bits, né? Lá dentro do microcontrolador, quando a gente dá essa atribuição aqui, ele já faz de maneira paralela e já manda toda a informação do bit em um ciclo de clock para o registrador. Quando se comunica também com a memória, algumas partes assim, entre os periféricos internos do microcontrolador, vai fazer de forma paralela. Na grande maioria das vezes é tudo paralelo. Só que quando a gente vai se comunicar com equipamentos externos ao micro, né, então a gente vai, imagina que está um micro aqui, e a gente vai se comunicar com, pode ser outro microcontrolador, ou um equipamento como um inversor, uma CLP. Se a gente utilizar a forma paralela, a gente vai precisar de muitos fios. Então aqui, no caso, a gente precisaria de 8 barramentos de dados para enviar apenas um byte. Um byte ele vai compreender 8 bits, né? Então, quando a gente manda uma informação da tabela ASCII, por exemplo, a gente digita no nosso teclado A, esse A ele vai estar associado a um conjunto de 8 bits, então, que é um byte. Então, a gente precisaria de 8 barramentos de dados para enviar de forma paralela apenas um caractere, que tem 8 bits, que é um byte. Isso se torna inviável para fazer de maneira paralela com fios externos, né? A gente vê os cabos de transmissão serial, né? Então, a maioria das vezes a gente vai ter a comunicação serial feita, a comunicação entre dispositivos externos feita de maneira serial, que é muito mais barata e bem mais simples do que a comunicação paralela. Então, vamos prosseguir aqui. Onde que é utilizado, então, né? Bom, como eu disse, a gente vai ter um microcontrolador e aqui um inversor, que dentro dele vai ter um microcontrolador também. E de certa forma a gente vai querer, por exemplo, ler informação aqui do inversor, processar essa informação e tomar uma ação de controle e mandar de volta a informação. Então a gente pode ler aqui a velocidade de um motor. A gente lê essa velocidade do motor. E quando vamos supor que essa velocidade é baixar de tal nível, a gente manda fazer alguma ação de controle, como manter a corrente abaixo de certo nível, etc. E como que é feito isso, né?
Então, como eu disse, aqui dentro vai ter um microcontrolador, que a gente pode ver como se fosse esse host aqui. Esse microcontrolador, ele vai mandar a informação que chega de, como eu disse, a informação dos microcontroladores sempre é feita de forma paralela, né? O ART, ele é responsável por pegar essa informação que chega em paralela e ele tem um procedimento que ele vai enviar essa informação bit a bit. Então, chega em paralelo e ele envia de forma serial bit a bit. Então, isso que ele faz. Ele aqui chega em paralelo, vem aqui e manda bit a bit de forma serial. Aqui no meio a gente tem o que a gente chama de camadas físicas, que são padrões de tensões, né? E de níveis de tensões, por exemplo, que é para enviar esses bits. A UART aqui dentro do meu controlador, muito provavelmente vai usar uma tensão TTL, que é o nível baixo, que seria o bit 0, vai ser ali uma tensão próxima de zero, e o nível alto vai ser uma tensão entre 3.3 volts e 5 volts, uma tensão baixa. Se a distância de comunicação for muito grande, essa tensão baixa ela vai perder, vai, vai acabar sendo atenuada e a gente possivelmente vai ter perda de dados e também vai ficar bem mais sensível a ruído. Então existem padrões físicos que melhoram isso, né? Melhoram a distância de comunicação, a velocidade de comunicação, imunidade a ruído. Então esses padrões físicos a gente vai encontrar aí comumente encontrado o RS485, o RS232. Então quando a gente vê esses nomes, a gente já pode associar que eles são os padrões físicos de comunicação, mas por trás deles vai ter uma UART, que está dentro do microcontrolador. Então existem dispositivos, né, que são drivers que a gente chama, que converte esse nível de TTL que vem da UART para um nível da camada física específica, pode ser RS485, RS232, e aqui a gente vai ter no caminho mais longo aqui, né, vai ter o, o padrão RS485, só que quando a gente vai ler isso dentro do outro lado, né, não pode chegar essa tensão alta aqui, por exemplo, que está aqui. A gente tem que mandar de volta para o padrão TTL, que é o padrão da UART. Então aqui a gente tem outro driver. Então esses driverzinhos aqui a gente encontra muito fácil na internet para comprar, por exemplo. É bem baratinho, uns R$ 20. Ele pega RS485 e vai para TTL. Então se a gente digitar driver TTL RS485, a gente já vai encontrar esse carinha aqui. Então ele pega e converte o RS485 de volta para um TTL e aqui a gente tem a informação. Então, componentes. Sempre a gente vai ter o ART aqui por trás. Pode ser o ART ou os ART que vem, que também pode enviar o sinal de clock junto com a mensagem. Então ele não envia só a mensagem, também envia um sinal de clock junto para esse outro dispositivo que tiver na outra ponta tiver vai ficar de forma ali sincronizada com o clock. E como esses dados são enviados em série, né? Então, como eu disse, chega os dados em paralelo do microcontrolador, ele vai para a UART manda esses dados bit a bit, e aqui na outra extremidade de comunicação, esses dados vão chegar bit a bit, só que aqui o acesso do outro microcontrolador, ele vai se dar pelo acesso de paralelo também, então essa outra UART ela vai ser responsável por transformar esses dados de novo que chegou bit a bit em forma serial, e aí sim o microcontrolador vai fazer a leitura desses dados. Então existem registradores aqui dentro desse dispositivo ART, a gente chama de registradores de deslocamento, que são responsáveis por fazer esse paralelo serial e de serial para paralelo. A ordem de envio das mensagens, elas podem ser Lighton Engine ou Big Engine. O que quer dizer isso, né? Quando a gente vê esses termos em referência, manual de referência, etc., ele está indicando quais que são os bits enviados primeiro. Então, no Lighton Engine, a gente envia primeiro o bit menos significativo. Então, se a gente tem 0, 1, 1, 1, ele vai enviar primeiro esse bit aqui, esse menos significativo.
Então ele envia esse, depois envia esse, depois envia esse, depois envia esse. E no Big End já é o contrário, ele envia primeiro o mais significativo. Então, quando a gente vê esses termos Lighton Engine e Big End, está se referindo a isso aqui. Na nossa Launchpad é configurável isso aqui. Na STM32G474RE, a gente pode escolher se a gente vai querer enviar primeiro o menos significativo ou o mais significativo. Dentro das transmissões seriais, tem um conceito muito importante que a gente chama de taxa de comunicação e que geralmente vai estar escrito baud rate, que é do inglês, né? Taxa de comunicação, que ela nada mais é do que a velocidade que demoramos para transmitir um bit de informação. Então, esse sinal aqui de tensão que está aqui, por exemplo, no TTL, né, que vai de 5 volts a quase 0 volts aqui, ele vai ficar um tempo ali nesse nível lógico. Então, esse tempo aqui, ele vai ser dado por 1 sobre o baud rate, que é 1 sobre a taxa de transmissão. Essa taxa de transmissão, ela tem valores já pré-estabelecidos, né, nos dispositivos de comunicação, que são valores como 9.600 bps. Esse bps ele vem de bits por segundo, então ele manda 9.600 dessas informações por segundo, 9.600 bits. Aí a gente tem outros valores, 38.400, 57.600, 115.200. Então, com base nisso aqui, a gente pode calcular o tempo que vai demorar para mandar uma mensagem de 1 byte, né, que tem 8 bits, por exemplo. Então, se 1 byte tem 8 bits, para a gente saber quanto que tempo vai demorar para mandar 1 byte, a gente faz 8 vezes 1 sobre o baud rate, né, que vai dar o tempo total para 8 bits, que o baud rate é a transmissão de 1 bit, né. Então, esse seria o tempo em segundos para mandar 1 byte de informação. Isso, com base nessa velocidade, os dispositivos que estão numa extremidade e outra, com base nessa velocidade, também informações de bits de start, bits de stop, quando a mensagem começa, quando a mensagem termina. Esses bits estão tudo relacionado ao protocolo de comunicação da UART, né? Então a UART tem um padrãozinho que eu vou mostrar daqui a pouco, onde tem um bit de início que indica a mensagem vai começar a ser enviada. Essa mensagem vai ter tantos bits. Então, se a gente sabe quando a mensagem está sendo enviada, a gente sabe quantos bits tem a mensagem, a gente consegue saber assim o tempo que essa mensagem vai demorar, e aí o dispositivo receptor ele vai saber quando a mensagem começou e quando ela terminou. Então esse é uma forma de enviar os dados sem ter o ciclo de clock, né, enviado junto. E por causa disso, os dispositivos que recebe e transmite, eles necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que ter a mesma taxa de transmissão. Se não tiver, vai dar a mensagem que chegar vai ser interpretada de uma maneira totalmente errada e a gente vai ver uns caracteres que não faz sentido nenhum. Então, relacionado a isso, né, que eu disse, a gente vai ter a gente chama aqui daqui até aqui, a gente chama de pacote ou em inglês de frame. O que é isso? É o conjunto da mensagem inteira. Então, para você mandar 8 bits de informação, de 0 até 7 aqui, você vai ter que também, obrigatoriamente, mandar um start bit e vai ter que ter um stop bit. Porque isso já faz parte do protocolo da UART. Esses valores de stop bit, eles podem ser configurados, né? Pode ser um bit de tempo, 2 bits de tempo. Na nossa Launchpad isso é feito através de configurações de registradores, né? Mas a gente tem que entender que para a gente mandar 8 bits de informação, a gente vai ter outros bits associados para mandar essa informação. Então, o tempo para mandar um byte de informação não vai ser apenas 8 bits, vai ser 10 bits. Então, o tempo vai ser 10 vezes 1 sobre o baud rate.
Então, nesse caso aqui, né? Esses valores de bit de dados podem ser configurados também. Pode ser, o bit de dados pode ser tamanho de 7 bits, 9 bits. Como eu disse também, o stop bit é configurável. E quando a gente faz essa configuração lá dentro do microcontrolador, a gente vai saber quantos bits vai ter o nosso pacote. E sabendo quantos bits tem o nosso pacote, a gente calcula mais ou menos o tempo que demora. Aqui também tem um bit que a gente chama de bit de paridade. Ele está relacionado à correção de erros da mensagem que foi enviada. Então, quando a gente manda a informação, a gente calcula um bit de paridade, coloca aqui, e quando chega lá no receptor, ele recalcula esse bit de paridade também e vê se vai dar o mesmo valor. E se der diferente, quer dizer que a mensagem chegou errada. Então, esse bit de paridade ele serve mais para ele serve apenas para verificação de erro da mensagem que foi enviada, se ela chegou certa. Então, o tempo de transmissão de um byte, ele vai ser dado, como eu disse, pelo um conjunto que compõe o protocolo que você está usando, né, da WART. Geralmente essas configurações vão vir dessa forma aqui, 8N1, 8N2, 7N2, 7N1. E o que são esses números, né? O primeiro número compreende o número de data bits, que é quantos bits tem seus dados. O segundo, se a gente vai estar usando paridade ou não. Aqui o número de stop bits, né? Pode ser 1, 2, 1,5, 2,5. Aí vai depender da configuração. Mas para essa configuração específica aqui, né? 8N2, a gente vai ter 8 data bits. Então, primeiro aqui a gente tem o start bit, né? Que está aqui. Depois tem os bits de dados, que vai ser 8 bits. Não temos bit de paridade. E aqui a gente vai ter 2 bits de stop bits. Então, o nosso tempo total vai ser de 11 bits. Supondo que a nossa taxa de transmissão baud rate seja 9.600, o nosso tempo de um byte vai ser 1 sobre 9.600 vezes 11, vai dar 1.1458 milissegundos. Convertendo isso para frequência, vai dar mais ou menos 873 Hz. Então, a gente demora tudo isso para enviar apenas um byte. E um byte pode ser um caractere simples, que é na tabela ASCII, o A, B, C, D. Então, se a gente for mandar apenas uma letra, vai demorar tudo isso de tempo, né, para mandar. E a gente não pode sobrescrever sem terminar esse tempo aqui. Então, esse tempo é fundamental para a gente estabelecer uma rotina de envio de mensagens. Então, se a gente vai falar para ele enviar uma mensagem, a gente não pode falar para ele enviar outra mensagem se esse tempo aqui não tiver passado. Então, esse tempo aqui é importante para a gente fazer isso. Saber em quanto tempo que eu posso enviar a mensagem. Dentro da nossa rotina de envio. Pode ser dentro de uma interrupção, pode ser dentro do while principal. Outro conceito muito importante também que eu tenho que explicar, porque ele é muito utilizado, e, inclusive existem até hardware específico dentro do microcontrolador que é especializado para fazer isso, é a FIFO. A FIFO é uma fila circular que ela ajuda a melhorar o fluxo dos dados. O FIFO vem do nome do inglês First In, First Out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, isso aqui é uma fila. Né? Como se fosse uma fila da padaria para comprar o pão. Né? O primeiro que está na fila ali vai ser o primeiro a comprar o pão. Para que ele serve, né? Bom, ele serve para desacoplar a rotina por exemplo, do CPU principal com a rotina dos dados que estão chegando do serial, por exemplo. Aqui fica melhor explicar com um exemplo prático, né? Vamos supor que esse write aqui está mandando informações de um teclado, você está digitando com um teclado. Tem uma velocidade e conforme você vai digitando, você vai armazenando na FIFO, você vai empilhando informações. Caractere, caractere, caractere.
vai empilhando os caracteres que está chegando. E esses caracteres vão ser utilizados numa rotina de interrupção, ou dentro da main. A CPU ela vem e, e vai pegar essa informação aqui. Se a gente não tiver a FIFO, esse cara vai direto aqui, né? Teríamos que esperar a CPU pegar essa informação, processar a informação, e quando ela poder pegar de volta aqui, aí sim esse cara pode mandar. Então a gente tem que ficar, de certa forma, verificando se a CPU já usou aquele dado, se ela está pronta para receber outro dado, para a gente mandar o outro dado. Então ali a gente teria meio que uma pausa, que o ART tem que esperar para a CPU vir e pegar essa informação de volta. Quando a gente tem a FIFA, a gente pode fazer isso, vai empilhando na FIFA aqui, o ART não precisa parar de enviar, ele vai empilhando, empilhando, empilhando. Aí, eventualmente, a CPU vem, a rotina vem e pega, pode até pegar o bloco todo. Ele pega tudo para usar lá. Quando ele pega tudo, esvazia aqui e esse aqui vai enchendo de novo. Vai enchendo, enchendo, enchendo. Como a CPU ela pode pegar dados via paralelo, né? Como eu disse, a comunicação dentro do microcontrolador é paralela. Ela vai pegar esses dados de maneira em bloco muito mais rápido. Então aqui vai chegando devagarzinho, né? Porque é serial, vai chegando, chegando. Aí eventualmente vem aqui a rotina e pega tudo de uma vez. Isso melhora o fluxo de informação. E para enviar a mesma coisa. Para enviar, a gente manda um bloco inteiro para enviar. A gente vem aqui, manda um bloco e a White vai mandando na velocidade dela. Vai mandando, mandando, mandando. A hora que desvaziar esse bloco aqui, por exemplo, a gente pode avisar, ó, preciso de mais dados. Aí ela vem e entrega mais um conjunto, um pacote, né? Em vez de ficar entregando de um em um. Se ela entregar de um em um, isso vai gerar muito mais interrupções dentro do microcontrolador. Sendo que a FIFO permite a gente trabalhar nesses blocos, né? Empilha bloco, tira bloco, para mandar também via em termos de bloco. Então fica muito mais fluido. Na nossa Launchpad, essa FIFO é implementada via hardware e a gente consegue armazenar até 8 posições. Então a gente consegue empilhar 8 bytes de informação. Para a gente utilizar a UART nos nossos exemplos, a gente vai usar aqui o LP-UART, porque o que é o LP-UART, né? No nosso Launchpad, o LP-UART está relacionado a um módulo que é Low Power, né? Ele é um ART que ele é focado, ele foi feito para permitir a escolha do usuário usar uma ART com o mínimo de potência possível. Mas a gente não vai usar ele com esse intuito de utilizar o mínimo de potência possível. A gente vai usar ele porque ele foi feito aqui na Launchpad, ele é o único ART disponível para a gente utilizar via USB, porque ele vai para o ST-Link V3E, que é o hardware disponível, o hardware responsável para fazer o upload do código para o microcontrolador, também responsável por fazer a depuração, né, quando a gente dá aquele modo debug, né. Então, quando a gente manda, a UART vai para ele e ele converte essa UART para o USB, de forma que o USB vai mandar uma porta serial virtual para o computador. Então, lá no computador, a gente vai enxergar uma COM, quando serial vai estar escrito COM 5, COM 15, lá no gerenciador de dispositivos. Então, ele transforma o ART aqui para USB e conseguir enviar isso aqui para o computador como se fosse uma porta serial. É isso que ele faz. Então, por isso que a gente vai utilizar o LP-UART. Não tem a ver com o foco de low power, né? Que é baixo consumo de energia. E lá no manual de referência tem bem detalhada essa parte aqui, né? O que é cada coisa. Mas aqui só vou dar uma breve destacar aqui
que aqui temos esses registradores TDR e RDR, eles são responsáveis para fazer aquela conversão que eu disse lá no início da aula, que é fazer dados que chegam em serial virar paralelo, que aqui está recebendo, né? Então vai chegar serial e manda em paralelo para o meu controlador, e aqui ele chega paralelo e esse registrador aqui faz virar serial, né? Então eles são registradores de deslocamento, né? Shift Register e RX Shift Register. Aqui temos a FIFO, né, que é implementada via hardware, né? Então temos o FIFO de recepção, tanto o FIFO de transmissão. E aqui temos os clocks de entrada do periférico. Tem o clock para alimentar os componentes que não são responsáveis pela lógica da UART, que a gente chama de P-clock, e também tem esse kernel clock, que é o clock interno da UART. Ele sim é responsável para fazer a geração de baud rate, que é a taxa de transmissão, fazer a lógica de conversão, que é essa lógica aqui de serial para paralelo, paralelo para serial. Esse outro clock aqui está relacionado a alimentar outras coisas do LPWART. Mas nas configurações que a gente vai utilizar, a gente vai fazer esses dois clocks aqui serem iguais. Por que tem essa outra opção aqui? Porque essa outra opção permite a gente usar um modo de baixo consumo lá, o extremo baixo consumo, onde esse clock aqui vai ser muito menor. Vai ser 32 ponto alguma coisa kHz. Né? Quando a gente usa esse outro modo, a gente consegue fazer a UART funcionar com o mínimo de energia possível. Porém, não é o foco aqui. Então, por último, aqui na nossa aula teórica, a gente só discutiu um pouco sobre o baud rate, né? Lá no módulo LPWART, a gente vai ter um registrador onde a gente coloca informações nele, e de acordo com o valor que a gente colocar nele, o periférico vai funcionar num baud rate específico. Então, o que ele pede, né? Ele pede o kernel clock, que é o clock interno do LPWART. Então, a gente pode configurar esse clock aqui, que chega do barramento, e através de um registrador de pré-scale diminuir esse clock aqui. Então, assumindo que a gente diminua ele de 170 MHz dividido por 4, usando o pré-scale de 4, para o nosso clock ser 42.5 MHz, então esse aqui vai ser o nosso clock interno da LPWART. Esse 256 ele vem de 8 bits, né, que são 2 elevado a 8. Então, faz parte da conta aqui. E aqui vem o que a gente quer. 115.200, 9.600, 38.000 e alguma coisa lá que eu esqueci. Mas aqui vai ser o baud rate desejado, que existem os valores pré-configurados, né? Como eu disse, 9.600, 115.200, 38.400, por aí vai. Só que quando a gente faz o valor desejado aqui, esse registrador pode ser que ele dê um valor quebrado. E aí a gente vai pegar um inteiro, só a parte inteira. Porque não é possível colocar valor quebrado dentro do registrador, valor com decimal. E quando a gente coloca apenas o valor inteiro, se a gente voltar na conta, refazer a conta e deixar o BRR aqui isolar a frequência aqui, né? Então a gente só está passando esse dividindo e passando esse multiplicando. Aí a gente vai ter o baud rate efetivo, que é o baud rate que vai ficar mesmo. Então se a gente colocar o 944, que a gente calculou aqui só a parte inteira, 256 vezes 9.444, dividido por 42.5 MHz, isso vai dar um baud rate de 115.200,54, 21, 20, 19, 22, que não vai ser exatamente o baud rate que a gente queria. Vai ter um errinho mínimo aqui. Esse erro ele é aceitável, né? Não vai danificar a nossa comunicação. E só para termos de informação, deu 0.0047% de erro em relação ao que a gente queria. Então, um erro muito baixo aí. Bom, essa aula termina aqui e teve como só objetivo apresentar os fundamentos básicos que a gente, nas nomenclaturas básicas que a gente vai utilizar nas partes de configurações, né, e na parte prática do laboratório.
e a Art ela tem muito mais configurações possíveis, muito mais detalhezinhos, só que como não vamos abordar nesse curso, acho que não tem o porquê de explicar agora alguma coisa mais avançada que vai mais confundir do que ajudar. Então, primeiramente, esse foco desse curso todo é aprender o básico necessário e mais para frente vai ter outro curso, só que mais nichado, né? Não ser mais para alguma aplicação específica. Mas esse curso em si, ele é mais introdutório, então essa aula aqui foi mais para introduzir os conceitos básicos da Word.